E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Cisney, falando aqui mais uma vez para as turmas de segunda série, também no segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando basicamente das trocas de calor entre os corpos, só que dessa vez nós vamos dar uma continuidade da parte onde nós paramos, porque da última vez que nós falamos das quantidades de calor que nós temos trocado, que nós observamos serem trocadas entre os corpos, e falamos que isso aí vai estar levando os corpos a atingir o equilíbrio térmico, quer dizer, a mesma temperatura. Então hoje vamos falar um pouquinho dessa parte do equilíbrio térmico, pegando sempre por base o material que está disponível no aplicativo da Seduc, que é o Aplix. Ok, pessoal? Beleza, então sem perder muito tempo, bora para a aula! Então, pessoal, página 9 da apostila lá do Aplix, ok? Apostila volume 1 do segundo ano, ok? Equilíbrio térmico, que o material diz aí pra gente? Que caso queiramos descobrir qual é a temperatura de equilíbrio, que algum sistema termodinâmico composto por vários corpos vai atingir quando esses caras trocam calor, então é necessário considerarmos o sistema em questão como sendo isolado. Isso é, devemos assumir, ou devemos imaginar, ou devemos supor que ele não troca calor com outros sistemas do lado de fora. Todo mundo que está dentro dele só troca calor entre si. Ninguém troca calor com as pessoas ou com os outros corpos do lado de fora. Isso quer dizer que todo o calor trocado fica ali dentro. Não passa calor para fora do sistema e nem vem calor de fora do sistema para dentro. Ok? Isso que é um sistema isolado. Com quantos corpos o sistema tem? Não sei. 2, 3, 4, depende do que o enunciado disser lá para a gente. Tá bom? Então, a partir dessa hipótese que o sistema está isolado, aí podemos dizer que toda a quantidade de calor trocada é somente entre os corpos que estão dentro dele, que constitui o sistema. Tá certo? E aí você desconsidera as perdas de calor ali dentro, porque vai ficar tudo ali dentro mesmo. Tá certo? Incluindo a parede que limita o sistema, a barreira, o que quer que seja, ela também a gente vai considerar que não tem participação na troca de calor. Ok? Então, nesse caso, dizemos que o recipiente ou o sistema dentro do qual, o recipiente ou o container, sei lá, dentro do qual o sistema está, tem capacidade térmica desprezível. Ou seja, não absorve calor, não libera calor, não influencia na troca. Então, nós vamos partir desse pressuposto, que os caras estão isolados dentro do sistema, que só troca calor entre eles e que o próprio sistema, o próprio delimitador dele, não interfere no sistema na troca de calor entre os corpos. Ok? Ao mesmo tempo que não passa nada para fora nem para dentro, também não interfere no que está acontecendo ali dentro. Tá bom? E aí, partindo desse pressuposto, vamos parar onde? Vamos parar aqui, ó, nessa imaginação. Aí você imagina, né, que a situação em uma xícara, né, de chá ou café, se você preferir, quente, capacidade térmica desprezível, que ela absorve calor do café, o que é um absurdo, mas vamos imaginar que isso seja verdade, tá bom? E aí você joga gelo dentro do café ou do chá. Não sei quem faria isso, mas vamos imaginar que isso seja possível, tá bom? Para determinar as temperaturas de equilíbrio, além de conhecermos as condições iniciais, qual é a temperatura inicial, quais são as substâncias, né? Devemos também fazer algumas considerações. Para que a gente encontre o equilíbrio térmico, é necessário saber, por exemplo, qual a quantidade de calor que o chá quente cedeu para o gelo e que será absorvida pelo gelo integralmente, não havendo perdas nem absorção pela xícara. Tá? E também devemos desconsiderar a perda para o ar, para o ambiente, para o vácuo, para qualquer que seja a vizinhança desse objeto. Tá? E aí, então, dessa maneira, essa xícara possa ser entendida como um sistema fechado, isolado. Ok? E aí, dessa forma, podemos estabelecer que toda a quantidade de calor faz o quê? Foi cedida pelo chá quente para o gelo. Ou seja, o gelo absorveu toda a quantidade de calor que o chá quente liberou. Tá bom? E aí você aplica uma fórmula para calcular esse equilíbrio térmico. QR, que é a quantidade de calor recebido, porque está mais frio, QC, quantidade de calor que é liberado, porque está mais quente.
Quando somar as duas coisas, qual é o raciocínio? Quem liberou calor, a quantidade de calor é negativa, perdeu, foi embora. Quem recebeu o calor, a quantidade de calor é positiva porque ele ganhou. Então, perder é negativo, ganhar é positivo. Ok? E se todo o calor que um ganhou, o outro recebeu, então essas quantidades são iguais. Aí, eu vou somar o mesmo número, né? Positivo e negativo. Tá? Ou seja, quando eu fizer isso, quanto é que vai dar o resultado? Sempre vai dar zero. Essa é a hipótese matemática, ou se você preferir, a representação matemática daquela hipótese que nós fizemos ali. Qual a hipótese? Essa que está aqui, ó, tá? Que está aqui essas condições dentro dessa parte aqui na página 9, tá vendo? Então, isso aqui é a materialização matemática dos conceitos ou das hipóteses que nós aceitamos ainda agora, tá bom? Tá? Como eu falei, o calor cedido é a quantidade de calor que o corpo quente liberou e a quantidade de calor recebido é a quantidade de calor que o corpo frio recebeu, tá bom? Tem dois valores iguais, sinais diferentes, somei, sempre vai dar zero, ok? Aí, quando você fizer isso, você vai conseguir determinar a temperatura de equilíbrio. Mas até lá, você vai andar um pouquinho, que é o que ele fala aqui embaixo. Vamos determinar a temperatura de equilíbrio na seguinte situação. Suponha que a xícara tem a capacidade térmica desprezível, tem 200 ml de enchar, né? Temperatura inicial 75, bloco de gelo 10 gramas, temperatura de menos 10. Aí pede para você determinar a quantidade de calor de equilíbrio térmico. Ou seja, a temperatura na qual o calor, os corpos vão estabilizar-se, né? Considere o valor específico dos testes de igual da água. Ok? Neste problema, você vai ter a água, que é basicamente o material do chá, liberando calor, porque está mais quente, o gelo, que é a água no estado físico sólido, recebendo calor, certo? Então você vai ter a água esfriando e o gelo, primeiro derretendo e depois esquentando. E os dois vão chegar numa mesma temperatura. Dependendo da quantidade de gelo que você coloca no chá, ele fica tão gelado que pode inclusive não ser suficiente para derreter o gelo. Aqui a quantidade é pequenininha, então vai derreter o gelo e ainda vai esquentar a água que vem. Tá certo? E nesse exemplo aqui, olha o que ele faz. Você diz que primeiramente considera a equação básica, tá? Quantidade recebida e quantidade cedida é igual a zero. Em seguida, é necessário detalhar qual forma de calor foram recebidas. Como assim? Nós temos duas formas de calor. Calor latente e calor sensível. Ok? Então, veja. O chá, ele cedeu quantidade de calor que fez a temperatura diminuir. Então, o cara cedeu apenas quantidade de calor sensível. Tá? O gelo estava inicialmente a menos 10 graus Celsius, ou seja, está uma temperatura muito baixa. Tão baixa que quando ele esquentar, quando ele receber calor, ele não vai derreter imediatamente, porque o gelo derrete a 0 graus Celsius. A menos 10 o gelo não derrete ainda não. Literalmente, vai ser engraçado isso que eu vou falar, mas o gelo vai ter que esquentar um pouquinho, ou seja, a temperatura do gelo vai ter que subir um pouquinho. E depois que subir, aí começa a derreter. Então aqui ele fala, por isso, o gelo recebeu uma quantidade de calor sensível, o gelo só derrete a 0 grau. Então quando ele chegou a 0, o calor que ele recebeu passou a ser latente, porque ele vai mudar de estado físico, tá? E aí vai liquefazer isso, ou seja, transformar-se em líquido. E a partir do momento que ele transforma-se em líquido, o que vai acontecer? A água, que é o gelo derretido, vai receber calor e vai começar calor sensível de novo. Então o gelo vai passar por 3 estágios de troca de calor. Calor sensível, ainda no estado sólido, para virar gelo a 0 grau. Calor latente, para o gelo virar água, mantendo a temperatura de 0 grau. E calor sensível de novo, para a água ser aquecida e chegar até a temperatura que vai chegar, que nós não sabemos, porque é isso que nós queremos saber. Bom, traduzindo o que foi analisado, então essa equação vai se transformar na seguinte cálculo para poder ser refeito. Está aqui. A quantidade recebida foi recebida pelo gelo. Então, vou ter uma quantidade de calor sensível que o gelo vai receber para chegar até 0 grau, mais a quantidade de calor latente que o gelo vai receber para virar água, e mais a quantidade de calor sensível para que a água do gelo retido vire água quente.
E aí tem a quantidade sensível que o chá liberou, porque o chá não vai mudar de estado físico, ele vai só descer a temperatura dele vai só reduzir. Tá? Aí substituindo os valores, né, os dados fornecidos no exercício, a equação encontrada é a seguinte, ó. O que é calor sensível? Caso você não lembre, a gente já falou disso uma vez, mas vamos lá. Quantidade de calor sensível é massa, calor específico, variação de temperatura. Ok? O que é a quantidade de calor latente? É massa vezes calor latente. Bom? Então, ó, sensível aqui, MC delta T, do gelo. Calor latente, ML, do gelo. Calor sensível de novo da água que vem no gelo derretido, MC delta T. MC delta T. Tá vendo? E aqui é do chá. Os três aqui são do gelo. O do chá é só esse pedacinho. Quantidade de calor sensível, MC delta T. MC delta T. Tá vendo? E quando eu somar tudo isso vai dar quanto? 0. 0. 0. Ok? Aí nesse caso, você vai começar a substituir os valores. É aí que a porca torce o rabo. É aí que você precisa prestar atenção, porque fica um pouco mais difícil você não errar a substituição. Aqui, por exemplo, ó, olha essa fórmula e olha o que apareceu aqui. Da onde apareceu tantos parênteses? Muito bem. Isso vem do fato de que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Isso. Só que nesse caso nós estamos procurando a temperatura que vai ser atingida, que é a temperatura de equilíbrio. Então nesse caso aí, a temperatura de equilíbrio vai ser a temperatura final, tá? E a temperatura inicial vai ser a temperatura que o cara começou lá no início do problema. Bom, então a variação de temperatura aqui, ó, vai ser temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Bom, e é isso que está substituindo aqui. Aqui, aqui e aqui. Só que tem um problema. Essa parte toda aqui é do gelo, tá? E o gelo não vai chegar ao equilíbrio térmico aqui. Ele só vai chegar ao equilíbrio térmico quando ele estiver esquentado um pouquinho, derretido e depois esquentar até chegar no valor final. Então aqui nessa parte, aqui, o cara ainda não chega na temperatura de equilíbrio. Por quê? Aqui o gelo vai esquentar até chegar na temperatura que ele derrete. E se você lembrar, qual é a temperatura na qual o gelo derrete? A temperatura na qual o gelo derrete aqui, ó. Não, deixa eu colocar aqui. A temperatura na qual o gelo derrete aqui, a fusão, se dá na temperatura inicial de menos 10, temperatura final de 0. Tá certo? Que é a que vai entrar nessa parte aqui. Tá? Ó, aí. Tá vendo? Por quê? Porque o gelo está inicialmente a menos 10 graus e para começar a derreter vai chegar a 0. Aqui acontece a fusão, tá vendo? Que é igual a MF. E aqui sim, nesse caso aqui, ó, a água está sendo aquecida a partir do gelo derretido. Tá vendo? Aqui é a partir do gelo derretido. Então aqui a temperatura inicial é igual a 0. Olha lá. Tá vendo? 0. Aqui. Tá bom? Então esse 0 aqui é a temperatura final. E esse menos 10 aqui é a temperatura inicial. Esse aqui é a temperatura final, esse aqui é a temperatura inicial. Esse aqui é a temperatura final, esse aqui é a temperatura inicial.
tá? Porque lá no enunciado diz que a temperatura do chá é 75 graus Celsius. 75 graus Celsius aqui, tá vendo? Temperatura inicial, ó. TF menos TF, que é a temperatura de equilíbrio, tá? Temperatura de equilíbrio. Temperatura de equilíbrio. Aqui não. Aqui foi a temperatura que o gelo começou. O equilíbrio só vai ser atingido aqui e aqui. E aí você vai ter que fazer o quê? Tem algumas multiplicações ali para fazer. Ó. Quando eu substituir, tá vendo aqui, ó, 10 vezes 0,5 é 5. É uma multiplicação que tem que fazer. 10 vezes 80, 800. Tá vendo? Aqui dentro, ó, 0 menos 10. Um menos por cada fórmula e outro menos por causa do valor que é negativo. Cadê? Aqui, ó, o valor negativo. Então, menos da fórmula. Aqui, ó, o menos aqui. Com outro menos, que é no menos 10, vai dar o total disso? Menos com menos vai dar mais. Então, na verdade, vai ficar 0 mais 10, o que vai dar mais 10. Então, aqui vai ficar 10 vezes 0,5, que é 5, vezes 0 mais 10, que é 10. 5 vezes 10. É daí que sai o 5 vezes 10. Aqui agora, 10 vezes 80, 800. Tenho que fazer aqui dentro agora. 10 vezes 1, 10. Aqui é menos 0. O 0 não vai importar, então ele foi eliminado. Ficou só a temperatura final. Então deu 10 vezes a temperatura final. Isso tudo está dentro de um grande parênteses. O grande parênteses. Tá? Fora do parênteses eu tenho 200 vezes 1. 200. Tá? E aí, aqui vai ficar, ó, 200 vezes temperatura final menos 75. Quando eu fizer isso aqui, eu vou até colocar aqui de uma outra cor, porque senão vai embolar e você vai achar que eu fiquei maluco. Tá? Ó, daqui de baixo, eu vou colocar aqui, ó, temperatura final menos temperatura inicial. E aqui vai ficar 200, tá vendo? 200 multiplica temperatura final menos 75. O que eu vou ter que fazer aqui? O que eu vou ter que fazer aqui é distributiva. Então, ó, 200 vai com TF, 200 vezes TF, 200 TF. Ó o sinal de menos, ó, vou até fazer o sinal de menos maior aqui para você poder ver que é menos, isso, 75. 200 distributiva, ó, vezes 75. 200 vezes 75, quanto tempo vai dar? 15 mil. Ok? Pode fazer a conta aí, eu deixo. 15 mil. Então, esse 200 menos 15 mil saiu da distributiva aqui. Tá bom? Agora, olha o que eu tenho. Fiz um monte de coisa. Mas dentro do parênteses, eu vou resolver primeiro. Tá? Ó, eu tenho 800 somado com 10t. Letra, não dá para resolver. Mas lá na frente tem um número. 5 vezes 10, 50. Então, vou ter 50 mais 800. 850. Ok? Vezes 10 TF, 10 é a temperatura final. Ok? Está dando parênteses. Está somando, não está multiplicando. Então, nesse caso, eu posso cortar o parênteses e está somando. Aí, beleza. E aqui tem um 200 TF menos 15 mil. Viu? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou juntar letra com letra, número com número. Para isso eu preciso subir um pouquinho aqui. Então vou pegar essas coisas que eu escrevi aqui, ok? Então, continuando, olha só. Apaguei aquelas coisas que eu tinha escrito ali. Aí veja só como é que tem letras e números misturados. Vou juntar as letras e vou juntar os números. Então, quem tem letra? 850, tá vendo? Com 1500 não tem número. Então vou jogar todo mundo para esse lado aqui. Tá? 1500 está negativo, posso tacar positivo. 850 era positivo, posso tacar negativo. Olha o igual aqui. Quem ficou lá do outro lado? 10 TF, 10 TF. 200 TF, 200 TF. Letras para um lado, números para o outro lado. A partir disso, você vai conseguir agora juntar letras e números todinhos. Ó, vamos passar essa folha aqui. 210, porque é 200 mais 10 TF, é igual a 15 mil menos 850, que vai dar 14.150. Ok. Agora, eu preciso saber o número da letra, o valor dela. O número da letra
eu só consigo se eu me livrar desse 210 aqui. Como ele está multiplicando, eu pego o 210 que está multiplicando, jogo para o outro lado dividindo. Aí ele aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar 14.150 dividido por 210. Quando eu fizer essa divisão, não vai dar número exato, de jeito nenhum. Melhor pegar a calculadora para fazer. Se você pegar, você vai achar um resultado que é parecido com esse. Está arredondado. Tá bom? Então, finalmente, nós temos a resposta de que a temperatura de equilíbrio vai chegar a cerca de 67 graus Celsius e 1 quebrados. Tá? Não é um cálculo pequeno, não é um cálculo tão complexo, mas dá um pouquinho de trabalho para fazer. Tá bom? E aí, na sua apostila, ele acaba dizendo aqui que, de acordo com o cálculo feito aí em cima, é esse o valor aproximado. Por que aproximado? Porque nós estamos considerando que não aconteceram várias coisas que devem acontecer. Perda de calor para o ambiente, a xícara ser aquecida. Se nós tivermos um recipiente muito melhor, que não deixe realmente o calor passar aí a temperatura vai ficar muito próxima disso. Mas no caso da xícara de chá, a xícara é aberta. É claro que vai sair calor por aqui. É claro. Então, talvez não chegue nem tão perto assim desse valor. Bom, no item seguinte, ele propõe um experimento para equilíbrio térmico. Esse experimento, na verdade, o quê? Para você tentar ver como é que acontece, ele pede para você fazer uma experiênciazinha simples, que é basicamente pegar aqui, ó, tá vendo? Ó, corpos diferentes e colocar dentro do recipiente. Que copo diferente aqui? Ó, para realizar diversos experimentos, nós sempre devemos um calorímetro, que é um recipiente que não deixa calor vazar. Por exemplo, uma garrafa térmica é um ótimo calorímetro, tá bom? Como você vai depois lavar e ficar novo, só cuidado para não quebrar a garrafa térmica da sua mãe, ok? Então, pode ser garrafa térmica. O calorímetro é um recipiente diabático que não permite passar de calor nem para fora nem para dentro, ok? E aí, ele também tem uma capacidade térmica desprezível, também quase não influencia no resultado, ok? O calorímetro é usado para medir a variação de temperatura do sistema no interior quando você mistura os objetos aqui dentro. Olha lá, tá vendo? Aqui dentro. Bom, e aí ele termina falando do equilíbrio térmico e a vida da Terra, a respeito de que a Terra, graças a Deus, recebe o calor do Sol, mas nunca entra em equilíbrio térmico com o Sol. Bom, entretanto, dentro do planeta Terra, os vários fenômenos que tentam fazer com que haja equilíbrio térmico ajudam a regular a temperatura no planeta Terra. Ele cita aqui, inclusive, a questão dos gases do efeito estufa, para manter o calor na Terra, que apesar da gente falar negativamente deles, mas o efeito estufa é fundamental para a manutenção da vida da Terra, dentro de certos limites, é claro. Tá? Os oceanos, que também com fluxo de calor, por dentro deles há correntes térmicas que se formam e que levam o calor para outras partes do ambiente, da Terra, do planeta, o que é muito importante para a manutenção da vida na Terra também, tá ok? E a própria corrente do ar que também acontece, tá bom? Portanto, o equilíbrio térmico é um processo fundamental, importante, sem o qual não seria possível, perdão, a manutenção dos processos físico-químicos e biológicos dentro do planeta Terra, tá ok? Nesse caso aqui, essa parte da matéria foi desenvolvida, né, a partir do século XVII para o século XVIII, certo? E teve fundamental importância no desenvolvimento dessa matéria a partirzinha lá no século, principalmente século XIX, no período da Revolução Industrial. Porque ali, por causa da questão da Revolução Industrial, nós tivemos aí um grande progresso no estudo das trocas de calor. Então, o próximo capítulo vai ser sobre as máquinas térmicas e suas transformações, ok? Mas nós vamos parar por aqui, porque o objetivo hoje era basicamente explicar a questão do equilíbrio térmico. Bem, pessoal, então por hoje foi isso. Nós estivemos aqui falando dessa questão do equilíbrio térmico. Você não precisa ficar assustado com a questão de quantidade de cálculos que se necessita para poder chegar no valor numérico, que na verdade é o nosso objetivo aqui, tá bom? Nós ainda vamos pegar os exercícios da apostila, tem alguns aí que a gente vai resolver. Além dos exercícios da apostila, dessa parte de calorimetria que tem realmente muita conta, nós vamos também passar outros exercícios avulsos para treinar a resolução dessas questões
e a aplicação dessas equações. Há uma parte da matéria, entretanto, que é lá nas escalas termométricas, que é uma coisa mais simples e tal, dá para você compreender melhor. Então, se você tiver tempo, dá uma olhadinha, dá uma passada lá, rever aquela matéria, porque ela ajuda a compreender essa questão das trocas de calor também, tá? Então, fica ligado aí na internet, nas próximas semanas vamos estar colocando posts aí relacionados com a aprendizagem. Vai dar trabalho, vai ter vídeo aula, vai ter resolução pra caraca, mas se mantenha ligado porque a gente vai conseguir passar de maneira que você consiga aprender. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, uma ótima semana, Deus abençoe todos vocês, proteja vocês e suas famílias desse vírus maldito que anda por aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Fui, um abraço.